Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre moda, ou melhor, o impacto que ela causa na vida de todas as pessoas, tá? Porque como a gente sabe, a indústria têxtil ela é uma das maiores indústrias poluentes do mundo, tá? Então, para vocês terem uma ideia, aqui eu até trouxe alguns dados para mostrar para vocês. É o segundo setor que consome mais água e ele emite de 8 a 10% dos gases estufa no planeta. Hoje ela está avaliada em 2,4 trilhões de dólares e é responsável por empregar 75 milhões de pessoas em todo o mundo. Então vejam como a indústria têxtil ela movimenta muito a economia e tem muita geração de emprego por parte delas, tanto emprego formal quanto emprego informal também. A gente deve lembrar que tem artesãos, tem diversas outras pessoas que são autônomos que trabalham fazendo alguma coisa para a indústria têxtil, tá? Ela libera em torno de 500 mil toneladas de microfibras sintéticas no oceano todos os anos. Tá? É muita coisa que vai parar nos oceanos, poluindo as águas, enfim, e acabando com a vida marítima, não é mesmo? Cada matéria-prima, então, ela passa por diferentes processos até se transformar naquele tecido que a gente costuma usar, na fibra têxtil, que a fibra têxtil seja obtida, né? Então, após a confecção ainda desse tecido, desse pano, ele ainda vai passar por aplicações de cloro, lavagem e tingimento também para chegar na cor também que esperamos obter naquele tecido. Então a gente vê que é um processo muito desgastante ambientalmente falando, tá? Eu trouxe aqui três tipos de tecidos que a gente conhece bem, tá? O último acho que nem tanto, mas os dois primeiros a gente conhece super bem e vale ressaltar, enfim, o como é que funciona ali nele esse processo, né? Então a gente tem o poliéster, tá? A gente conhece o poliéster também ele é conhecido como PET, né? Porque ele sai, enfim, ele é utilizado para fazer as garrafas PET também. Então ele é uma fibra sintética, como eu disse, é utilizado para fazer garrafas PETs, cintos de segurança, edredons, roupas, etc, etc, etc. Então o poliéster ele é muito utilizado na indústria têxtil como um todo. É a, tanto que é a fibra sintética mais utilizada no mundo para fabricação. Né? E ele consome, em média, 70 milhões de barris de petróleo por ano e leva mais de 200 anos para se decompor no meio ambiente. Ou seja, é um tecido, tá? É uma fibra altamente poluente e que está aí sendo consumida desenfreadamente por todos nós. E quando eu digo nós, eu estou sim me incluindo. Tá? Porque eu também compro roupas que às vezes a gente coloca, vê na etiquetinha lá, né? 45% poliéster, 50% poliéster, 60% poliéster. Então a gente também está contribuindo para essa degradação ambiental ao longo dos anos, né? Durante toda a produção dele, então, são emitidos compostos orgânicos, voláteis e efluentes contendo antimônio. O que é esse antimônio? Esse antimônio, se for inalado excessivamente, então ele pode provocar uma irritação na pele e nos olhos, e inflamação nos pulmões e bronquite. Tá? Então a gente vê que é muito séria a situação, né? Porque além de tudo, ele pode fazer mal para a sua fabricação, pode fazer mal para a saúde da pessoa que está fazendo com que ele passe por esse processo. Então é muito complicado quando a gente fala em fibras não se colocar no lugar daquela pessoa que está fazendo isso, né? Claro, também do meio ambiente, mas também da pessoa que está fazendo isso, porque a gente é um composto de tudo, né? O algodão, sim, o algodão ele é uma fibra natural, tá? Ele é plantado, enfim, é aquela fibra aquilo que a gente que é colhido, enfim, nos campos. Só que ele também é altamente poluente, tá? Por que que a gente diz, por que que eu coloco isso para vocês?
Então, para produzir uma camiseta, uma simples camiseta de algodão, 100% algodão, tá? É necessário, em média, o consumo de 2,7 mil litros de água. Então, é muita coisa para produzir uma camiseta. Então, a gente tem que lembrar que existe uma larga escala na indústria têxtil em que se produz milhares de camisetas. Então, imagine, multipliquem esses 2,7 mil litros de água por todas as camisetas que são produzidas no mundo. É muita coisa, sabe? É muito desperdício de água, é muita água jogada fora para para confecção dessas camisetas. E vale a gente ressaltar que essa água, maior parte, salvo exceções que a gente sabe que tem indústrias que estão fazendo um processo de um processo na água para estarem reutilizando ela, enfim, pela própria indústria. Outras não fazem isso, então muitas vezes água potável que está sendo jogado fora, sendo que a perspectiva é que possa faltar água se a gente não começar a cuidar agora do meio ambiente, né? Então é preocupante quando a gente vê um dado desse. E em um ano, um dado que eu estou trazendo para vocês, em um ano, uma única marca de roupa pode chegar a usar 3,7 mil toneladas de plástico para confeccionar shorts, jaquetas, enfim, etc. 3,7 mil toneladas de plástico. Plástico esse que não é reciclado. Tá vendo? A gente não está reciclando esse plástico, não está. As roupas, quantas vezes a gente encontra roupas jogadas por aí, roupas jogadas no meio ambiente, tá? Eu já cansei já de passar em diversos terrenos, enfim, o que a gente chama que estão desocupados, enfim, que tem camisetas, roupas jogadas lá no meio como se ela fosse se decompor ali. Na verdade, isso não ocorre, a roupa ela não vai se decompor, tá? Tanto que quando a gente a gente pega, eu vou pegar um exemplo assim, ó, bem fúnebre agora, né? Mas quando uma pessoa é enterrada com a roupa, enfim, tem as famílias que querem lá e vão, abrem, enfim, para trocar de lugar, muitas vezes elas encontram, dependendo da quantidade de ano, a roupa intacta ainda. Apesar de estar na umidade, estar com bichos, enfim, diversas situações. E isso não vai ser diferente quando a gente joga uma roupa no meio ambiente, ela não vai se decompor ali. Então ela vai ficar ali por muitos e muitos anos. Então a gente precisa ter mais cuidado com isso também. Tá? Ele é usado para a produção dele, enfim, ele ocupa em torno de 2% da área total destinada à agricultura. É um espaço bem pequeno, vamos dizer assim. Contudo, apesar de ele ocupar somente 2% de toda a área da agricultura, tá? O plantio de algodão ele consome 24% dos inseticidas e 11% dos pesticidas aplicados no setor como um todo. Ou seja, tá? O setor todo utiliza, enfim, inseticidas e pesticidas, tá? Para controles de praga, enfim. E apesar do algodão ocupar só 2% do setor da agricultura, ele é responsável por consumir 24% de um inseticida e 11% de um pesticida. Então vocês vejam como é complicado e como ele degrada muito, né? Porque é um espaço tão pequeno e utilizando a maior parte praticamente dos produtos de controle de praga. Tá? Então ele é bem complicado. Então isso a gente vê que esse tipo de pesticidas, inseticidas, enfim, ele degrada o solo e ele vai parar nos lençóis freáticos, ou seja, contamina a água também. Então a gente tem mais um problema aí, mesmo quando o algodão é 100% algodão, né? E o último que eu separei aqui para passar, para falar um pouquinho com vocês, é a viscose de bambu. Tá? A indústria têxtil ela aumentou muito o uso da viscose de bambu, que ela é feita a partir da celulose do bambu. Tá? Ele não utiliza inseticidas, pesticidas, fertilizantes, enfim.
E como ele também usa pouco maquinário, ou não usa maquinário para plantio praticamente, e ele evita a erosão do solo. Tá? Então a gente tem essa. Ele acaba fazendo essa. Não utilizar todos esses produtos em maquinários, mas nem tudo são flores, né? Porque a gente olha, quando a gente olha a viscose de bambu só por esse lado, não usa isso, não usa pesticida, não usa fertilizante, praticamente não usa maquinário, enfim, e ele evita a erosão do solo, então é um produto bom, então eu posso consumir, então tá tudo certo, tá tudo legal, só que não, tá? Por quê? Essa fibra, ela pode causar sérios problemas de saúde em quem produz ela, tá? Por exemplo, ela precisa, tá? Que as pessoas manuseiem o ácido sulfúrico e a soda cáustica. Então, que é tóxica, poluente e altamente inflamante. Então, isso pode gerar uma explosão. Se o manuseio foi feito de uma forma mínima coisa inadequada, todo esse pode gerar uma explosão. Tá? Então a gente está falando da vida das pessoas que correm risco no manuseio da viscose de bambu. E isso é muito preocupante também, porque às vezes a gente se atenta só ao fato de que ela degrada menos o ambiente, enfim, mas a gente não se atenta ao fato de que ela pode ser prejudicial à vida de quem está produzindo ela. E isso também tem que passar pela sustentabilidade. A moda sustentável ela também vai falar disso. Ela também puxa esse entorno, né? Não é só tão somente o meio ambiente, tá? E como eu falei lá no início, a gente estima que só 10% de tudo que é produzido é reciclado. Então é muito pouco. A gente produz toneladas, se me recordo bem agora, são 300 mil toneladas por ano. E disso são 10% só reciclado. Então é muito pouco. Sabe? A gente precisa de muito mais do que isso. Deveria ser só 10% não reciclado e o restante tudo ser reciclado. Pena que essa não é a realidade. E o reflexo dessa produção toda é a questão do fast fashion, das marcas super baratas, o apelo que muitas marcas fazem ao consumo excessivo. Então nós também como consumidores nós temos que nos colocar contra esse mecanismo que faz com que cada vez mais as empresas queiram produzir em larga escala para atingir. Então, às vezes a gente compra uma roupa porque ela é barata, mas ela não tá durando tanto tempo assim, ela não dura, sei lá, um ano, tá? Porque já aconteceu de eu cair nessa tentação, é bonitinho, vou comprar, de comprar uma roupa barata, ela durar um ano e terminou. E aí a gente faz o que com essa roupa? Sabe? Porque às vezes, dependendo do estado da roupa, a gente não pode nem enviar para doação. Então a gente tem que achar formas de frear esse consumo. E nós temos que nos colocar nisso, pensar se realmente eu preciso daquilo. E quando eu for comprar algo, também olhar a composição, olhar diversos outros aspectos. A indústria têxtil vai parar de poluir um dia? Muito provável que não. Mas nós podemos contribuir para que ela polua menos. Tá? A gente sim tem diversas pesquisas em diversas áreas que estão buscando alternativas têxteis para a confecção de roupas que vão agredir menos o meio ambiente, que vai ter menos degradação ambiental. Mas como eu disse, a gente tem que cuidar muito também com o processo, tá, de fabricação, porque não adianta, aí trazendo a viscose de bambu, não adianta eu não usar fertilizante, não usar nada, não ter degradação do solo, usar pouco maquinário, então emite menos gases estufa esses maquinários, e o processo de produção dessa fibra ser altamente poluente, usando ácido sulfúrico e soda, que podem ir sim parar nos lençóis, também podem parar no mar, podem parar em diversos outros lugares, inclusive nos lençóis freáticos também, dependendo do tipo de descarte que a indústria vai fazer.
Então é muito importante que a gente se atente a isso, não apenas a extração daquela fibra, da onde ela está saindo, mas o processo que ela está passando para chegar até lá e para que chegue até nós, né? E quando a gente fala em moda sustentável, como eu disse, é muito mais do que tão somente o meio ambiente, tá? A gente tem que pensar num todo, num coletivo. O modo sustentável ela vai ficar em cima do coletivo. Então a gente tem que pensar que nisso envolve a mão de obra, que a gente sabe que hoje a moda, a indústria da moda é a que mais emprega a mão de obra escrava no mundo, mas que mais emprega. Então a gente tem muitas pessoas trabalhando por pouco menos que nada. Enfim, às vezes trabalhando 12 horas por dia para receber um prato de comida. E, e isso é horrendo, porque essas roupas estão vindo para nós e nós estamos consumindo essas roupas sem nem nos perguntarmos qual é a origem disso, da onde ela está vindo. Então nós precisamos urgentemente, tá, nos colocarmos como precursores dessa mudança. Nós ficamos tanto tempo parado agora com a quarentena, né? Deu tanto tempo de pensar, muitas pessoas tiveram que parar de consumir. E a gente percebe nesse meio tempo que o não consumir, na verdade, não muda muito, sabe? Não é tão assim, tão difícil pra gente. A gente consegue sim ficar sem consumir. E quando consumir coisas que realmente vão durar bastante tempo. Então, por exemplo, se eu tenho uma roupa ali há 4, 5 anos, são 4, 5 anos que ela não está no meio ambiente, que ela não vai parar lá para poluir. E sempre que eu for fazer o descarte da roupa, quem sabe a gente encontre as pessoas que costumam fazer essa reciclagem de tecido, de reutilizar o tecido para outras coisas. A gente está vendo que diversas costureiras hoje estão tentando se empenhar e aprender mais as técnicas do upcycling, que é a reconstituição dessa roupa, mudar totalmente as características, mudar a roupa sem perder as características dela, enfim. E eu acho que isso é muito possível, muito viável. E por que, que a gente também não passa a consumir desta forma? Né? Porque tem muita roupa nossa, eu não gosto mais assim, enfim, não gosto mais dessa cor, então por que não tentar fazer alguma coisa com ela? Não gosto mais dessa calça, estragou a barra. Tu vai deixar de usar a calça porque estragou a barra? Faz alguma outra, sabe? Tu pode transformar isso em outra coisa. Tu pode ir na costureira e tentar reformar, buscar melhorar, trazer alternativas para aquela peça para que ela não vá parar no lixo e com isso contribua ainda mais com a poluição. Tá? Então hoje, eu sei que ficou um pouquinho longo o vídeo, né? Mas é esse papo que eu queria bater com vocês, enfim, sobre modo sustentável. Eu acho que antes de nós pedirmos para as empresas serem sustentáveis, nós precisamos começar a ser sustentáveis também, sustentáveis em nossa vida, sustentáveis em nossas atitudes e também sustentáveis em nossas palavras. Porque palavras, assim como atitudes, gestos, enfim, podem ser tóxicas também. Então a gente precisa tomar esse cuidado, certo? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.